Nem todo som que vem da rua precisa entrar. Mas quando alguém tenta te diminuir, é como se jogasse uma pedra que atravessa o vidro e ecoa por dentro. A pergunta não é por que isso dói, a pergunta é: o que você faz depois que o barulho acontece? Porque todos nós, sem exceção, em algum momento da vida, já fomos alvo de palavras que tentaram nos reduzir, nos encolher, nos fazer duvidar do nosso valor. E talvez o maior erro não seja sentir a dor, mas acreditar que ela define quem você é quando alguém te diminui. Algo profundo se atiba quase invisível, como um alarme antigo que dispara sem pedir permissão. O corpo reage, o coração acelera, a mente cria histórias. E de repente você se pergunta: por que isso me afetou tanto? O que isso diz sobre mim? O que isso significa na minha jornada? A ciência explica que essa dor não é exagero, não é drama, não é fraqueza. O cérebro não diferencia tão bem um ataque físico de um ataque simbólico. Ser menosprezado ativa regiões ligadas à sobrevivência, como se a sua identidade estivesse em risco. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem, reagindo no impulso, tentando se defender com agressividade ou se calando enquanto sangram por dentro. Mas existe um ponto de virada silencioso que quase ninguém percebe. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço mora a sua liberdade. Reflita comigo. Como você costuma reagir quando alguém tenta te diminuir? Você se fecha, você ataca, você guarda e rumina. E para que isso tem servido na sua vida até agora? Observe os padrões. Pessoas que mais se sentem atingidas costumam carregar uma necessidade profunda de validação externa, enquanto pessoas que desenvolveram um senso interno de valor conseguem ouvir sem absorver. Isso não significa se tornar frio ou indiferente, mas consciente. Quando você começa a se observar como um viajante observando o próprio caminho, algo muda. É como subir um morro e de lá de cima, enxergar a cena inteira. Você percebe que nem toda crítica é um espelho. Muitas são projeções. Quem tenta diminuir o outro geralmente está tentando desesperadamente se manter em pé por dentro. É como alguém apagando a luz alheia para fingir que a própria brilha mais forte. Quando você entende isso, o ataque perde força. A mensagem deixa de ser pessoal e passa a ser informativa. E aqui está um ponto essencial da jornada. Refletir sobre como você se sente não é fraqueza, é inteligência emocional. Sentir a dor, nomeá-la, respirar e perceber o que ela desperta em você é o início da transformação. Pergunte-se: o que isso despertou em mim? Uma ferida antiga? Um medo esquecido? Uma insegurança não resolvida? A forma como você reage revela mais sobre seu mundo interno do que sobre a pessoa que falou. E quando você começa a enxergar assim, o mundo muda de cor? Imagine alguém te lança uma palavra dura como quem joga lama. Você pode tentar jogar de volta, pode se sujar em silêncio ou pode simplesmente limpar o rosto e seguir. Pessoas que cresceram emocionalmente aprendem que nem toda batalha merece resposta, mas toda experiência merece aprendizado. Há histórias de pessoas que, ao invés de responder no impulso, escolheram o silêncio consciente, o olhar firme, a pausa que reorganiza o cérebro. Outras escolheram afirmar seus valores internamente, lembrando quem são, o que construíram, o que defendem. Pequenas decisões que mudam tudo. Um profissional que não se deixou definir por uma humilhação pública e, em vez disso, aprimorou suas habilidades. Uma pessoa que, ao ouvir um comentário cruel, decidiu não repassar a dor, quebrando um ciclo antigo. Essas escolhas parecem pequenas, mas são revoluções internas. A grande virada acontece quando você entende que não é o que dizem sobre você que molda sua vida, mas o que você acredita depois de ouvir. A partir desse momento, você recupera o poder. Você percebe que pode escolher responder com clareza, com neutralidade ou até não responder. Pode respirar antes de falar. Pode observar como um cientista observa um fenômeno. Pode sair do modo sobrevivência e entrar no modo consciência. E essa escolha muda o rumo da sua história. Então leve isso para a prática, de forma simples. Quando alguém tentar te diminuir, primeiro reconheça internamente: isso doeu, está tudo bem sentir. Depois crie distância, observe a cena como se fosse um filme. Em seguida, lembre-se de quem você é e do que valoriza. Respire fundo, dê alguns segundos para a mente se reorganizar. Se decidir responder, faça isso sem ataque, com firmeza ou silêncio consciente. Se decidir não responder, faça isso sem culpa. Cada uma dessas atitudes fortalece algo dentro de você. E aos poucos você percebe que ninguém consegue te diminuir sem a sua permissão interna. O fechamento dessa reflexão é simples e poderoso. Que tipo de pessoa você escolhe ser quando o mundo tenta te encolher? Aquela que reage no impulso ou aquela que cresce em consciência? Compartilhe nos comentários uma experiência em que você escolheu agir diferente e o que aprendeu com isso. Curta este conteúdo, ative o sininho para não perder as próximas reflexões. E lembre-se:
Aqui formamos uma egrégora, uma grande família que se encontra para crescer, aprender e se transformar juntos. Porque quando um se fortalece, todos se elevam.